Você é uma pessoa que se autopressiona? É um carrasco ou um algoz de si mesmo? Eu te pergunto, você cobra demais de si? Você cobra demais dos outros? Uma pessoa que cobra excessivamente dos outros e em destaque de si, está apto para trabalhar numa financeira, num banco, mas sinceramente, não para ter uma bela história de amor com a sua saúde emocional, com a sua liberdade criativa, com a sua capacidade de escrever os capítulos mais nobres nos seus dias mais tristes. Os poetas, como eu disse, falaram sobre a felicidade. Os escritores a dissecaram. Os cantores fizeram melodias. Mas, sinceramente, frequentemente, a felicidade é uma utopia nos solos da emoção do ser humano moderno. Ser feliz não é só viver nas primaveras. É entender que invernos e primaveras se alternam na vida de cada ser humano. Eu fiz mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos. Tratei de pessoas que viviam no anonimato e, mesmo por serem anônimas, não eram menos complexas e menos importantes do que celebridades. Tratei de pessoas que eram o número 1 do mundo, também contribuí com milionários, com empresários que estavam listados nas listas dos homens mais ricos do planeta. Mas eu vi muitas pessoas que se tornaram miseráveis morando em palácios, porque não aprenderam as regras básicas para ser feliz. Em primeiro lugar, para você ser feliz, você tem de proteger a sua emoção. Você protege a sua emoção? Muitos protegem as suas propriedades. Por exemplo, se tem um carro, faz seguro. Se tem uma casa, também faz seguro. Coloca alarmes, fechadura nas portas. Ou se tem uma empresa, também toma todos os cuidados para que ela não venha à falência. Mas a única empresa que não pode falir, a emoção humana, frequentemente vai à bancarrota. A única casa que não pode ser arrombada, assaltada, é a nossa mente. É o território da nossa emoção. Mas, infelizmente, frequentemente, a nossa emoção é terra de ninguém. Haja vista que um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica frequentemente estraga a semana, uma traição ou uma humilhação pública é capaz de acionar um fenômeno que eu chamo biógrafo inconsciente, biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva janelas traumáticas que são inapagáveis. Você já escreveu sua biografia? Talvez 99% das pessoas não escreveram, mas na verdade todos vocês já escreveram. E uma biografia não autorizada. Reitero, há um biógrafo no nosso cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva cada pensamento lúcido, mas também cada pensamento estúpido, cada emoção irrigada ao prazer, à satisfação, ao amor, mas cada emoção depressiva, pessimista, mórbida, autopunitiva. Ou seja, há um biógrafo inconsciente que todos os dias está escrevendo as páginas da nossa personalidade. Mas, infelizmente, como nós não estudamos a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como líder da mente humana, bem como o processo de gestão da emoção e os papéis conscientes e inconscientes da memória, nós não sabíamos que todo o lixo mental que nós produzimos é arquivado no córtex cerebral, formando janelas traumáticas ou killer, e elas não podem ser apagadas. Você nunca apagará os seus traumas, nunca apagará seus medos, nunca apagará suas frustrações, não apagará sua autopunição, sua impulsividade, a sua necessidade neurótica de estar sempre certo, sua dificuldade de reconhecer erros e loucuras e dar uma nova chance para si mesmo. Não se apaga jamais a memória, a não ser que houver injúria física, por exemplo, um tumor cerebral, um acidente vascular cerebral, ou derrame, um mal de Alzheimer ou uma degeneração cerebral. Excetuando as injúrias físicas, é impossível o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, apagar os arquivos da memória, deletar a nossa memória. Por isso que você tem de entender, assim como uma empresa
não pode ser sustentável se os seus produtos não tiver qualificação, porque podem atentar contra a segurança do consumidor e não cair no gosto dele. Também a única empresa que não pode falir, a sua mente, a nossa mente, ela tem de ter produtos de alta qualidade. Se você não der um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, eles serão registrados e não serão mais deletados. Se você sofre por antecipação ou vela o futuro, ainda que você detesta velórios, você vai às lágrimas porque perdeu alguém caro, tenha certeza, cada pensamento em relação ao futuro que te preocupa, te angustia e te asfixia é registrado pelo fenômeno RAM e vai esgotar o teu cérebro. E as pessoas não sabiam disso, porque brilhantes pensadores como Kant, Hegel, Freud, Agostinho, Arthur Schopenhauer e também os existencialistas como Sartre, Merleau-Ponty, Nietzsche, eles não tiveram oportunidade de estudar o processo de construção de pensamentos, o biógrafo do cérebro humano e o eu como gestor da mente humana. Portanto, houve uma lacuna. Nós não sabíamos que a mente humana, assim como qualquer casa, produz lixos. E nós não sabíamos que esses lixos fazem ou farão parte da nossa história porque esse fenômeno é inconsciente e atua rapidamente no córtex cerebral, imprimindo aquilo que nós temos de pior. Por isso, se você sofre por antecipação, no silêncio da sua mente, você deve duvidar do seu pensamento. Você deve impugnar esse pensamento. Se você rumina, por outro lado, mágoas, perdas e frustrações, ou seja, se você remoe o lixo do passado, o biógrafo também retroalimenta o que você tem de pior. Então, os seus inimigos, os seus desafetos, as pessoas que te feriram, vão dormir com você e perturbar o seu sono. Porque, mesmo que você queira vê-los a quilômetros de distância da sua história, esse biógrafo ele estará registrando no córtex cerebral como uma janela killer, traumática, e às vezes uma janela especial chamada duplo P, duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Portanto, sofrer pelo futuro ou ruminar o passado são formas atrozes de esmagar a felicidade, de fazer com que a felicidade esteja presente nas páginas dos dicionários, presentes nas letras das músicas, presente nas poesias, mas não presente nas páginas da personalidade humana. Portanto, queridos amigos, se você quer ser feliz, você tem de cuidar daquilo que você pensa.